Oi, turma do livro, Alânia Áureo Gonçalves, capítulo 3, Tudo é aprendizado. Na manhã seguinte, os homens e mulheres daquele alojamento se preparavam para mais um dia de trabalhos forçados. Joseph, o primeiro a perceber que Lucas não se levantou, foi ver o que estava acontecendo. O jovem ficou desolado ao perceber que o corpo já estava sem vida. Avisou então os oficiais alemães, que cumpriram friamente o protocolo mórbido. Basicamente, atiraram o corpo numa vala junto com dezenas de outros. Enquanto isso, Lucas estava em pânico. Achava que seu colega de faculdade havia lhe fornecido algum tipo de substância que apenas causava uma espécie de estado catatônico, pois conseguia ouvir e sentir o que era feito com seu corpo. Tentava gritar que não estava morto, que tudo era efeito do veneno que em breve acabaria, mas não conseguia fazer com que seus lábios e músculos se movimentassem. Sentia um frio congelante penetrando seus ossos, o que contrastava com a sensação de queimação, ardência e dor lancinante que dominava toda a região de sua garganta e estômago. O veneno que consumira danificou severamente os órgãos do corpo físico, repercutindo sua ação danosa nos tecidos delicados do corpo espiritual. No entanto, ainda existia energia vital em sua organização biológica, pois a morte havia sido provocada por um ato suicida. E essa cota de vitalidade contribuía para que ele tivesse ainda muitas sensações físicas e fosse alvo da sede de entidades vampirizantes. O estilo de vida de Lucas sempre levou, pautado em valorização extrema da matéria, apego e aos prazeres físicos, cultivo de vibrações pesadas de ódio e rancor, contribuiu para dificultar ainda mais o processo de desencarnação. Ele foi tomado por um horror inimaginável quando percebeu que seu corpo havia sido arremessado numa vala comum. O contato com os demais corpos e o odor intenso do ambiente fizeram com que perdesse a consciência instantaneamente. Otton, que do mundo espiritual tentava inspirar força e resistência ao amigo desde que percebeu a ideia suicida tomando vulto, acompanhava agora as consequências da ação sem poder auxiliar como gostaria. Conversava com sua instrutora, Hannah, sobre o ocorrido. Infelizmente, Lucas não resistiu e cometeu o ato extremo. Gostaria de fazer algo para ajudá-lo e minimizar sua agonia. Nesse momento, é importante que Lucas, que é um espírito imortal, recolha mais uma vez as consequências e o aprendizado do uso inadequado de seu livre-arbítrio. Precisamos aguardar, pois as energias que o ligam ao físico ainda são fortes e sua postura emocional e mental dificulta muito a nossa atuação. No momento, o único recurso lenitivo é a prece, que tem o poder de lhe fornecer algum conforto, respondeu Hannah. Mas todos os suicidas passam pelas mesmas dores? Não existe um desencarne idêntico ao outro. No caso de Lucas, vemos que sua situação foi sensivelmente agravada pelas energias que emitiu e atraiu durante toda a vida física, pelas companhias espirituais que há muito tempo atraiu. Porém, os espíritos que cometem esse ato desesperado realmente sofrem muito, até se reequilibrarem no mundo espiritual. E podemos afirmar que a maioria esmagadora dos seres em evolução da Terra já cometeu esse equívoco em alguma de suas inúmeras peregrinações terrestres. Tudo é aprendizado e experiência. Não devemos nos desesperar diante do quadro, mas sim crer que todos terão a oportunidade de se reerguerem. Os mais atrozes sofrimentos geram marcas firmes nos porões psíquicos do ser, que muitas vezes corrige seu rumo depois de enfrentá-los. É claro que o recurso da dor é o último a ser acionado pela sabedoria universal. Todos nós podemos sempre escolher meios mais suaves de crescimento, o que infelizmente nem sempre fazemos. E assim as engrenagens da vida vão colocando diante de nós as dores que nos farão despertar. O objetivo é sempre impulsionar o espírito a patamares superiores de evolução. Otton, Lucas e Hannah, assim como Anthony, Janel e Joseph, fazem parte de um grupo de espíritos que possuem laços milenares provenientes de muitas reencarnações, tanto no plano físico como no espiritual. Constituíam o que se entende como uma grande família espiritual, ligada por vínculos de amor e afinidade. Alguns deles mantinham ligação com uma coluna espiritual localizada numa região próxima às zonas de sofrimento umbralinas chamada Alânia. A cidade foi construída por espíritos superiores que impulsionaram sua organização inicial, pouco antes da eclosão da Primeira Guerra Mundial, já prevendo a desencarnação em massa de milhões de almas nas décadas que se seguiram. Sua função precípua era oferecer tratamento, repouso, aprendizado e trabalho para a coletividade que a habitaria no período entre reencarnações.
Alânia não era uma comunidade especificamente destinada aos judeus, mas habitada por pessoas que já eram familiarizadas com o teor da mensagem libertadora do Evangelho de Jesus, o governador espiritual do planeta, e não fanatizadas ou presas aos dogmas de suas crenças. Dessa forma, muitos que haviam sido judeus, católicos e protestantes na última existência física eram estimulados à convivência fraterna e o aprendizado gradativo das leis universais. Então, vou parar por aqui. Então, aqui a gente vê o quê? Lucas acorda, né? Desesperado, percebendo que ele não morreu. Só que o físico dele estava morto. Os alemães, para variar, né? Aquela sensibilidade que só Jesus na causa, pega o corpo e joga numa vala onde tem um monte de corpo morto. E Lucas se desespera e acaba desmaiando de tão, né? O nervoso ser tão grande que ele acabou desmaiando ali, aquele impacto, aquele choque. Porque ele achou que, já que ele se viu, já que para ele não estava morto, ele tinha tomado um veneno que apenas adormeceu e ele acordou. E quando acorda, vê um monte de morto em volta, ser jogado numa vala, como que é que a gente ficaria no lugar dele? Igual, né? E pela benevolência desmaia, porque se não fosse a benevolência ele ia ficar olhando, que eu acho que ainda vai ficar olhando por um bom tempo, pela situação que ele agravou. Além dele ser materialista, além dele não acreditar em Deus, de não ter fé, o bichinho ainda vai e se mata, que é a principal, né, regra. Nós temos que cuidar da nossa vida. Deus fez a nossa vida para que a gente cuidasse, e não para a gente destruir. É algo, a vida e a morte física só cabe a Deus. Nós não podemos, nem uma pessoa que está doente, no hospital, por exemplo, entre a vida e a morte, que está lá em estado vegetativo, a gente não tem o direito de assinar a eutanásia para uma pessoa. Essa pessoa vai sofrer. E nós que estamos assinando a eutanásia também. Porque vida só pertence a Deus. É Ele que determina quando a gente vem e quando a gente volta. Qualquer pessoa que atira contra a sua própria vida ou atira contra a vida de uma outra pessoa, ela está sujeita a ser, não punida, mas as consequências dos seus atos não vão ser boas, né? A gente falou aqui numa outra oportunidade, não lembro agora qual canal e qual livro, mas a gente chegou a comentar aqui a respeito dos policiais. O policial, ele tá atirando no bandido, no embate. Acerta o bandido morre. O policial vai ser punido porque matou, porque tirou a vida de uma pessoa? Ele não vai ser punido de acordo com a sua intenção. Então, vamos supor que eu tô lá como vítima e um policial tá me protegendo. A intenção dele é me proteger. Para me proteger, ele vai ter que atacar o bandido, o marginal? A profissão dele é essa, de protetor, ele está me protegendo. Então, a intenção do policial é essa, diferente daquele policial que vai até o local onde um bandido está escondido e vai na malícia de querer matar aquele bandido, né? Pelas costas, montando lá os esquemas. Então, assim, a questão da intenção é muito importante. Vocês viram ontem no capítulo a questão da sintonia. A minha intenção está ligada à minha sintonia. Se eu tenho a intenção boa, a minha sintonia é boa. Se eu tenho intenção ruim, a minha sintonia é ruim. Então, tudo vai ser de acordo com aquilo que a gente fizer e a gente vai receber. É o plantar e colher, não tem como fugir daí, né? Então, o Lucas, ele vai sofrer um bocado aqui, né? Já dá para entender isso, não precisa nem ter lido o livro. Dá para entender que a vida dele não foi fácil, ele não facilitou. Não é que não foi fácil, ele não facilitou, ele não colaborou e agora ele vai começar a receber aí um pouquinho dessas sementes que ele plantou em forma de espinho, né? Não vai ser em forma de flor bonita e cheirosa, não, vão ser espinhos, porque ele plantou muito espinho, né? Então aqui a gente tem o Joseph que percebeu, né, a falta do amigo. Tem a questão do plano espiritual, que o Lucas já se acorda, né? Desesperado. E aí vem essa pergunta: todos os suicidas passam pelas mesmas dores? Né? Suicida, sim, eles vão passar por dores, mas não idênticas. Vai de acordo com a história, de acordo com as suas companhias, de acordo com as suas intenções, os seus pensamentos. O contexto sempre vai ser diferente um do outro. Então,
O desencarne acaba sendo diferente também. Porém, é fato que vão acordar em sofrimento. Não vai sofrer por igual, mas vão sofrer. Porque é um ato insano. É um ato que vai contra Deus. Nós não podemos querer ser Deus. Não fui eu que fiz minha vida. Então eu tenho que respeitar quem fez. É Deus. Eu devo obediência ao meu Pai. Então quando a gente foge disso, nós temos as consequências amargas. Então que todos suicidas sofrem é fato. Alguns demoram mais no sofrimento, outros demoram menos. Depende muito do contexto que essa pessoa vivia, né? Pertencemos a grupos de famílias espirituais. Aí tem um pedaço aqui que está falando, né, que Otton, Lucas, Hannah, Anthony, Janel, Joseph, são espíritos que já não estavam juntos pela primeira vez, já vêm de outra encarnação, né? Então isso daí prova pra gente, através dessa leitura, a gente consegue fortalecer essa fé de que as pessoas que estão em nossa volta não estão à toa. Todos têm papéis, e esses papéis vêm de acordo com situações que nós já vivemos juntos. Então, já não é de hoje que você conhece sua mãe, seu pai, seu irmão, não é de hoje que você conhece a sua esposa, seu esposo, seu filho. Você já vê em histórias, alguns amigos mais próximos, esses já estiveram com você em outras histórias, fazendo outros papéis. E tem aquelas pessoas que a gente tem uma afinidade tão grande, a gente chega na rua e fala assim, nossa, eu conheço essa pessoa de algum lugar, adivinha? Né? Já passamos alguma situação com essa pessoa. Tem outras pessoas que a gente olha e fala, meu Deus, não fui com a cara dessa pessoa, o que eu faço? A pessoa não fez nada pra mim, mas eu não consigo nem olhar pra ela. Da onde que saem essas histórias? Da onde sai esse sentimento? De graça? Não. Nós temos a prova da reencarnação por aí. Como que eu posso gostar tanto de uma pessoa que eu nunca vi na vida e não gostar de outra? Tem algum sentimento aí, tem alguma energia aí que já vem de outras histórias. E quando vem esse sentimento, principalmente o ruim, a gente tem que trabalhar mais ainda na gente. Porque são pessoas que vão vir trazer algum tipo de situação, problema, e nós vamos ter que resolver. Não adianta querer só jogar de lado, não. Porque depois aquela cruz ali vai aparecer novamente, e pode aparecer até mais pesada. Então Jesus tem uma parte que ele fala, se reconcilia com o teu inimigo enquanto você está na frente dele. Aproveita. Porque senão depois ele vem com tudo, né? Tem uns que se tornam obsessores. Então, vamos lá, vamos trabalhar essa parte aí, porque ninguém passa na vida de ninguém à toa. Todos nós temos um porquê de passar na vida de alguém, né? E aí ele cita também aqui a questão da Alânia, né? O que é a Alânia? A Alânia é uma cidade, né? É uma colônia, né, espiritual localizada numa região, uma cidade não, perdão, né, uma colônia espiritual que está localizada numa zona próxima de zonas de sofrimento. Foi criada essa colônia justamente para receber as pessoas que faziam parte daquele contexto da Primeira Guerra Mundial. Então, todos os desencarnados que tinham Cristo no coração, que tinham fé no coração, eram recebidas ali, apesar de ser uma zona de sofrimento. Ela recebia para poder atuar como que eu posso dizer, nessa ponte entre a vida material e a espiritual, né? É como se fosse uma colônia de refazimento, né? Eu acho que é essa palavra que eu gostaria de dizer, uma colônia de refazimento, né? De esclarecimento, de tratamento, de receber essas pessoas que vieram, né, da guerra com tanta dor, mutiladas, né, as que fizeram parte de experiências terríveis e assim por diante. Então, é uma colônia para tirar um pouco o sofrimento daqueles que passaram pela tormenta da Primeira Guerra Mundial. Então, essa colônia, ela é uma cidadezinha, né? Aqui está escrito que é uma cidadezinha também, é uma comunidade, né? É uma colônia que, na verdade, lá eles chamam de colônia, aqui a gente chama de cidade. Então, às vezes eu fico confusa entre um termo e outro. Aí tem uma partezinha do texto que está dizendo aqui, né? Que é uma cidadezinha que acolhia, cuidava, tratava de espíritos desencarnados da Terra, né? No contexto da Primeira Guerra Mundial. Então, a gente tem aqui, nesse pedaço de estudo, né? A questão do Lucas, que sofre de acordo com as coisas que ele fez. Então, são as consequências, né? Acorda e vê que não morreu.
Agora sim a porca vai torcer o rabo, né? Porque ele falou a vida toda que ele não acreditava em vida após a morte. Agora ele tá lá, do lado de lá, e vai tomar consciência disso. E vamos ver o que isso vai gerar lá dentro do Lucas, né? Mas para que ele ainda tome a consciência positiva, eu acho que ele ainda vai penar mais um pouquinho. Porque vocês veem aqui que o próprio pessoal que é do bem fala, a gente não pode fazer nada por enquanto. Tem que deixar ele colher os frutos dele. Isso não é maldade, isso é a lei da justiça, né? Aquilo que você planta, você colhe. Não é que Deus é maldoso ou que o plano espiritual gosta de pirraçar, eles não são isso. Só que eles permitem que você sofra para você entender, né? Assim como hoje eu fiz a leitura aqui do Pão Nosso, do capítulo 44 do Pão Nosso, estava falando o texto curas. Então, a gente pede tanto, né? Senhor, tira essa doença, tira essa dor de cabeça, tira essa gripe, tira esse Covid, tira a dengue, tira isso, tira aquilo. Não pode tirar. Precisa. São meios de corrigir as nossas falhas, os nossos erros. O que a gente tem que pedir é saber passar por tudo isso. Né? Ter resignação, fé, ter esperança, trabalhar a nossa moral, para a gente parar, né? Eu fiz o livro também, eu estou fazendo um novo livro no outro canal, O Novo Olhar, do Ronel Barbosa. O capítulo de hoje também estava falando isso. Para, pensa, observa, tenta pegar o que é melhor, se transforma diante das coisas ruins para o bem. Então não dá para tirar do Lucas a dor dele, tem que deixar. Ele vai ter que aprender através disso aí, para que ele cure o espírito dele. Ele não tem que curar mais a matéria, ele nem tem a matéria mais, agora o espírito é que vai ter que ser trabalhado. Então ele vai precisar sofrer um pouquinho para que ele entenda coisas que pelo amor ele não foi. Os pais tentaram, os amigos tentaram, mas ele não deu ouvido. Então agora, sentindo na pele, pode ser que o Lucas se transforme, pode ser. Vamos ver, vamos torcer, né? E a gente vai entender um pouco mais como funciona a Alânia no decorrer desse capítulo, creio eu. Né? Eu vou até a metade dele só, aí na segunda-feira eu concluo. Vou seguir a dica do Gilberto aí, senão fica muito cansativo. Ótimo final de semana para vocês, né? Vamos refletir aí sobre esse acordar do Lucas, essa questão da ajuda, né? Que a gente às vezes fala, ninguém me vê, ninguém me ajuda. Bom, mas você tem merecimento para isso? Você não tem que pastar um pouquinho, não? Né? A gente faz por merecer, né? E a questão do desencarne, a gente acha que tudo é igual, né? Tudo é açougue, né? Todo mundo vai no mesmo corte. E não é não, depende muito do teu contexto. Então observa aquilo que você faz, procura ver coisas melhores, vibrar por coisas melhores, mudar o seu dia a dia. Enquanto a gente está aqui é para isso. E aí a gente não passa por esses perrengues maiores aí que a gente está vendo que pode acontecer. Fiquem com Deus, ótimo final de semana.